Olá, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é quarta-feira, 5 de junho de 2024. O ano já está no meio, né? Bom, o programa hoje está sendo gravado porque a gente teve problema de agendas, né? Não conseguimos compatibilizar todas as agendas e o único horário possível acabou sendo esse que estamos gravando. Estamos gravando hoje um pouco mais cedo do que o horário de exibição do programa. Bom, o nosso convidado hoje, eu acho que muita gente conhece, porque ele já esteve aqui, acho que uma ou duas vezes. É o jornalista Beto Almeida. O Beto Almeida, ele é mineiro, mas ele saiu de Minas Gerais já tem um bom tempo e ganhou o mundo. Se tornou um jornalista especializado em análise política, análise econômica, análise geopolítica, um dos grandes conhecedores sobre a questão do petróleo na América Latina, no Brasil, na Venezuela. Aliás, ele está lançando um livro que chama-se exatamente Hugo Chávez, o petróleo e o imperialismo, se não me engano. Mas ele vai contar em detalhes de que se trata esse livro, que é crucial, não é? Que é crucial. Vocês estão acompanhando como que essa questão do petróleo é fundamental aqui no Brasil também. Ela esteve por trás da derrubada do Getúlio Vargas, do suicídio do Getúlio, derrubada, suicídio, e da própria derrubada, golpe, né, golpe branco, contra a presidenta Dilma em 2016. Então, é um tema atualíssimo e acredito que o Brasil tenha bastante o que aprender ou trocar, pelo menos, experiências com o que aconteceu na Venezuela. Mas o tema principal, claro que o petróleo é o pano de fundo. O tema principal da entrevista do Beto Almeida, ele já está nos nossos bastidores, já estou chamando daqui a pouquinho, são as eleições na Venezuela, que já estão marcadas para 28 de julho, daqui a um mês e 3 semanas. Né? E a gente tem assistido autoridades assim de muito peso na Venezuela denunciarem problemas que já estão acontecendo, pressões dos Estados Unidos e risco de que haja tentativa de passarem por cima, de violarem a Constituição. Não os venezuelanos, né? Mas essas figuras aí a mando do império, né? Você sabe que quinta coluna é o que não falta nem aqui nem lá. Né? Então é sobre as eleições na Venezuela, é sobre o governo Maduro. O Nicolás Maduro é candidato a um terceiro mandato, é sobre a má vontade, para não dizer preconceito, da mídia corporativa brasileira contra Maduro e contra a Venezuela. Esses são os temas principais que nós vamos conversar com o Beto Almeida. Então, eu já vou chamar o nosso parceiro de sempre, Márcio Macedo. Olá, Márcio. Olá, Ângela, tudo bem? Tudo E olá, tranquilo. pessoal que está em casa também, né? Pois é. E chamar o Beto também. Oi, Beto. Alô, Ângela, alô, Márcio, alô, todo mundo que está aí conosco. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui às ordens. Pois é, olha, gente, o Beto, né? Eu comecei a falar que saiu de Minas, ganhou o mundo. Para vocês terem uma ideia, o Beto hoje, além de ser, né? Não é hoje, mas desde sempre, um dos fundadores, criadores da Telesur, né? Ele hoje tem um programa na Telesur, Latitude Brasil. Ele tem um programa na TV iraniana, TV pública estatal iraniana. Ele tem um programa na TV argentina, na TV uruguaia, é um dos fundadores da TV Comunitária de Brasília, né? E é um dos integrantes do Conselho Deliberativo da BI. Claro que eu esqueci um monte de coisa, né? Autor de vários livros e tal, mas, enfim, aí durante o programa, ou agora, se você quiser, acrescenta alguma das coisas que estão faltando, Beto. Não, não, era. O que me honra é eu sou tocador de cavaquinho, um eterno aprendiz, claro, né? Sou vascaíno, apesar de tudo, continuo levantando a chama, né, da bandeira do time que primeiro colocou negros dentro do campo e o estádio de São Januário foi onde o presidente Vargas assinou a CLT e as principais regulamentações do trabalho em favor dos trabalhadores no Brasil.
E o livro é esse aqui, ó. Esse aqui, Hugo Ah, Chávez, o petróleo e a integração, porque o Chávez ele fez uma abordagem realmente muito criativa, porque sabendo que o petróleo é algo, é uma ferramenta de desenvolvimento, né, para além de ser uma mercadoria, ele permite estabelecer uma série de políticas tendo como contrapartida a integração e a cooperação entre países, sobretudo aqueles países que são vítimas dos ditames da Casa Branca. No caso ali o Caribe e também fundou a Petrocaribe, né? E também fundou a Petrosur. Então ele usou o petróleo sim para fazer o desenvolvimento equânime entre os países. Os países forneciam mercadorias, Cuba fornecia médicos, Cuba fornecia professores, Honduras fornecia produtos agropecuários, vacas, matrizes, Uruguai mandava vaca, e com isso se estruturou, inclusive, um bom salto no desenvolvimento agropecuário da Venezuela, aproveitando o petróleo como essa ferramenta de integração, digamos assim. não, mas que ótimo que você está lançando esse livro e o personagem central é Hugo Chávez. Eu tenho a maior simpatia pelo Hugo Chávez e tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente em Brasília, numa das cúpulas latino-americanas que o Lula, no segundo mandato, promoveu. E é interessante, eu posso estar errada, até uma oportunidade para você contar essa história direito, mas a primeira vez que eu ouvi alguém falar em um banco, Banco do Sul, que hoje a gente poderia falar nos BRICS, foi o Hugo Chávez. Sim, Confere? sim, claro, ele impulsionou. E no Brasil isso não avançou porque aqui tinha um ministro da Fazenda chamado Palocci, que boicotava por dentro em nome dos interesses que o Palocci sempre defendeu. Então, aquilo ali teve muita dificuldade de avançar exatamente porque havia essa, digamos, essa contradição interna no governo Lula. O Lula é a favor, tanto é a favor que a Dilma é presidente do Banco dos BRICS, né? Então indica como que o Lula é a favor de bancos de integração e de cooperação. Mas naquela época não foi possível, havia um Palocci no meio de uma pedra no meio do caminho, era o ministro da Fazenda, né? E eu tenho muitas informações de conversas com o saudoso embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que integrava o governo, e que me contava como que os setores rentistas operavam para impedir uma série de projetos, entre eles do Banco do Sul, que o Chaves era o grande promotor. Sim. Uhum. Pois é. Olha Banco só. do Sul, Petrosul, Ferrosul, ele desenvolveu um monte de coisa. Por exemplo, Uhum. quando ele propôs a Ferrosur, né, que era para fazer a integração latino-americana de ferrovias, disseram até que ele era louco. Como integrar? Ele não sabe que tem um rio Amazonas, não sabe que tem uma floresta amazônica pelo meio. Ora, o Chaves dava respostas sempre muito brilhantes, inteligentes, mas nessa aí ele se superou, porque ele disse: essas pessoas que fazem essas perguntas não sabem que desde o início do século passado já existe uma ferrovia integrando Moscou a Pequim, passando pela Sibéria, pelos desertos, por uma série de coisas. Quer dizer, são perguntas estimuladas por aqueles que nos querem desintegrados. E por isso a Telesur é uma TV da informação e do periodismo para a integração. Pois é, vocês já sentiram o nível do nosso entrevistado, né? Então, para vocês que já estão aí, e antes de passar a palavra para o Márcio, para dar a partida propriamente dita na entrevista, desculpa, gente, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, para a gente ter um alcance cada vez maior. Márcio. Roberto, a gente vai conversar sobre a eleição da Venezuela e eu queria que você falasse sobre o processo eleitoral na Venezuela, porque ele é muito criticado, mas ele também é muito mal conhecido. Então, eu queria que você, com todo esse seu conhecimento da experiência na Venezuela, você falasse para nós desse processo. Ótimo. É muito criticado e muito elogiado também. A Fundação Jimmy Carter
por exemplo, que participou de todos os pleitos como observadora, né, desde que foi convidada por Hugo Chávez, e numa delas o próprio Jimmy Carter participou. Ele disse que é o modelo eleitoral que ele conhece mais transparente do mundo. Por quê? Porque lá o eleitor é o fiscal do seu próprio voto. Uma coisa simples que o Brizola propunha aqui no Brasil, né, e que foi deformada, manipulada, entrou Bolsonaro no meio porque faz um discurso aparentemente em defesa, mas para que aquilo não se concretize, utilizando para fins obscuros, é o seguinte: na Venezuela você vota na urna eletrônica, ela te dá um recibo que não tem nome, não tem identificação. Você pega o recibo, você eleitor, né? Pega o recibo, olha para ver se o voto confere com o que você queria, ou seja, você é o fiscal do seu próprio voto. O grande fiscal é o eleitor. E aí você deposita numa urna em papel. Se tiver que fazer recontagem, a urna está ali, 300 votos, em meia hora, 40 minutos, você faz a recontagem, não tem problema nenhum. Mas a grande vantagem, digamos, democrática, é que o eleitor, se alguém colocar um programa manhoso naquela urna, como a gente sabe que acontece em muitos lugares, né? O eleitor detecta: não, eu votei 13, não, aqui deu 17, eu votei 13, que história é essa? Entendeu? Então ele na hora ele diz: opa, tem um problema aqui na urna, eu votei 13, aqui está errado. Entendeu? O poder de fiscalização não é transferido, delegado para um terceiro, um terceirizado. Não, é o eleitor. Ele diz assim: meu voto está errado, eu teclei 13 e saiu 17. Então a contagem é feita. Se tiver que haver uma contagem, é feita ali também. Não tem problema nenhum. Aí o Brasil teve essa transformação de gato por lebre aqui. Entrou Bolsonaro no meio, TV Globo, que sempre combateu, né, a história do... Então, hoje ainda temos uma ABIN suspeita no Brasil, mas, de certa forma, se vocês forem ver bem, a ABIN tem algum tipo de controle sobre o software das urnas eletrônicas no Brasil. E a ABIN não é isenta, ela é, digamos, permeada por interesses forâneos desde sempre, não é isso? Então, é um problema sério. Por isso o processo na Venezuela é muito criticado também. E o Chávez, desde 1998, quando ele foi eleito a primeira vez, ele manteve intacto o calendário eleitoral, apesar dos golpes de 2001, das tentativas de assassinato, que afinal foram exitosas, né, contra ele, minha avaliação e de muitos que estavam... Ele próprio mesmo dizia que ele tinha sido envenenado. E depois com a tentativa de golpe, de assassinato do Maduro várias vezes, o golpe de Obama, né? O Obama fez uma guerra de quarta geração, que é uma guerra financeira, uma guerra midiática, uma guerra de desabastecimento, de desorganização do abastecimento, né? E uma guerra, no sentido maior, uma guerra de relações internacionais, porque ele praticamente interditou as contas que a Venezuela tinha, legítimas, né? O dinheiro venezuelano, os ativos venezuelanos existentes nos Estados Unidos. Na Inglaterra chegou o cúmulo, né, do governo inglês, digamos, fazer o confisco das reservas venezuelanas de ouro, o que é da história pirateira, né, da Inglaterra, não surpreende ninguém, ela sempre foi pirata, né? Mas isso é uma ilegalidade, aí não transformam isso em não, o Maduro que é o vilão. O Maduro apenas se defende, manteve os direitos sociais, manteve os direitos trabalhistas, os direitos políticos, né, o direito ao voto. Tanto é agora, Márcio, que falam, porque na Venezuela a eleição, não sei o quê, a oposição não pode participar. São 12 partidos de oposição e apenas um de esquerda, 12 de direita e um de esquerda, que é o Maduro.
Como é que a direita não pode participar? Não, isso aí, quando a TV Globo, né, seguindo a orientação da TV norte-americana, faz esse questionamento, nós já sabemos o que é que vai dar. Né? É uma tentativa de deslegitimar um resultado que eles já calculam que deve ser pela continuidade do bolivarianismo por meio do voto popular. Uma coisa que chama atenção, Beto, é o seguinte: a Venezuela sempre foi apresentada, antes, né, da vitória do Chávez, em 98, sempre foi apresentada como uma democracia. Era um exemplo, né, para a América do Sul e tal. A gente sabe por que era uma democracia controlada pelos Estados Unidos, né, que se apropriavam do petróleo, então estava muito bom para eles. Quando o Chávez põe fim a essa festa, né, aí pronto, aí se torna ditadura. Agora, o que me chama a atenção é que mesmo veículos progressistas, alguns aqui no Brasil, embarcam, né, ou setores tidos ou que se apresentam como progressistas, eles criticam a Venezuela, dizem que não é um país socialista, que é uma ditadura. E como que você explica uma coisa dessa? Porque se a gente for olhar na realidade da Venezuela, não tem nada de ditadura lá. Né? Que a direita faça esse tipo de crítica, a gente sabe a quem que ela serve. Mas e alguns setores de esquerda embarcando nisso? Como é que a gente explica? Confusão na esquerda é uma coisa que sempre houve, né? Mas eu conto uma historinha para você, Ângela. Uma conhecida minha, né? Estava indo para Nicarágua, jornalista dos jornais da grande imprensa no Brasil. Aí mandaram para ela, assim, conversa com o Beto, que ele te dá as dicas lá, do que você pode fazer na Venezuela, né? Aí ela me pergunta assim, olha, como é que vai ser lá? Eu quero ter informações da oposição, não quero ter só informações oficiais. Ela achava que ia cair num regime stalinista, né? Que não pode falar nada contra, não tem dissidência e tal. Aí eu disse, olha, faz o seguinte, você vai numa banca de jornal e fala para o jornaleiro, eu quero comprar os jornais dos críticos do Chávez. Aí ela foi. Chegou na banca de jornal, ela falou, jornaleiro, eu quero jornais que são críticos ao governo chavista. O jornaleiro olhou para ela, se surpreso, né? Pode comprar qualquer um, todos são. Escolha, não tem nenhum a favor. Os jornais que eram os maiores jornais de lá, Ângela, eram o Nacional e o Universal, né? O Universal chegava a ter, digamos, 150 mil, 200 mil de tiragem, né? Hoje eles praticamente não tiram mais de 20 mil exemplares. E o Nacional embarcou numa campanha promovida pelo Trump, que queria levar àquela condenação universal de que o governo do Maduro era ligado ao narcotráfico. E davam como exemplo o vice-presidente do PSUV, né? Partido Socialista Unificado da Venezuela, Diosdado Cabello, que havia sido o primeiro vice-presidente do Chávez, né? Ele foi o vice-presidente do Chávez. Então, ele era, na verdade, um militar, formado naquele movimento do Chávez, inicialmente, né? Movimento Bolivariano 2200, né? E que Chávez levou 20 anos na clandestinidade para construir um movimento interno dentro das Forças Armadas. Então ele é um cara odiado pelos Estados Unidos. Essa é que é a razão. E aí começaram a dizer que ele era vinculado ao narcotráfico e tal, sem provas, aquelas coisas que são, né, qualquer fábrica de salsicha a gente sabe como é que é feito um jornal, não é isso?
Então, o Jornal Nacional fazia essa campanha contra o Diosdado Cabello. E o Diosdado Cabello, orientado pelos seus advogados, entra na justiça contra ele. Pô. Eles têm que provar. Eles têm que provar essas acusações do seu vínculo com o narcotráfico. Aí ele entrou na justiça e esqueceu. Isso aí... Eu conversei com ele uma vez, isso aí não vai dar em nada. Tá? Ele disse, né? Mas eis que a justiça acabou dando ganho de causa a ele porque eram grosseiras as acusações. Entendeu? Nunca provaram nada. Como diziam que antes o Chaves envenenado a água de Caracas, essas coisas absurdas que são ditas, né? Pois bem, o Diosdado Cabello ganhou uma indenização de 7 milhões de dólares do Jornal Nacional. E o Jornal Nacional, que já estava perrengue das pernas, porque com o antichavismo dele foi perdendo prestígio, e caiu de 400 mil para 40 mil exemplares a tiragem dele. E aí o jornal teve que vender as suas instalações e entregar o patrimônio todo do jornal para o Diosdado Cabello, para pagar a indenização de 7 milhões de dólares, inclusive a gráfica. Não sem antes destruir todos os computadores, até mesmo os telefones foram queimados com ácidos para que o Diosdado recebesse aquilo tudo destruído. Bom, tudo bem, o que o Diosdado faz? Recebeu aquele patrimônio e o Maduro resolveu criar, não, já era o Chaves, ainda era o Chaves, já era o Maduro, criar a Universidade Internacional de Comunicação. E aí o Diosdado doou as instalações para a Universidade Internacional de Comunicação, que dá cursos para jornalistas e comunicadores populares do mundo inteiro que vão para a Venezuela fazer cursos de curta duração. Lá na Venezuela tem isso, né? Formação de jornalistas populares para o mundo inteiro, não só para a América Latina, de médicos, porque a Escola Latino-Americana de Medicina, que tem em Cuba, também tem na Venezuela. Recebeu, ano passado, 100 palestinos, jovens que estão estudando medicina na Venezuela. Inclusive lá tem gente do MST se formando em medicina para depois trabalhar nos assentamentos do MST. Essa é a Venezuela. Agora, é fácil transformar alho em bugalho? Quando você tem todo o dinheiro do mundo, tem a comunicação mais forte, né? Eu ouvi um cara dizendo há pouco tempo que o Putin inventou que a população do Donbass estava sendo massacrada pelo Zelensky, que nunca houve bombardeio na população do Donbass, e que ele tinha lido os relatórios da ONU e lá não constava nada. Eu falei assim, se você acredita que a ONU é isenta, eu já sei por onde conversar com você. Então, sabe, a mídia mundial, né? O próprio Putin disse certa vez assim, perguntaram para ele, você não vai denunciar que o gasoduto Nord Stream foi bombardeado, sabotado, né? Bombardeado pelos Estados Unidos, Noruega, Suécia e Inglaterra. Ele disse assim, o que adianta? Eles controlam o fluxo da informação internacional. Nós temos que montar a internet dos BRICS. Essa é a proposta do Putin. Roberto, essa semana o Tribunal Superior Eleitoral informou que não vai enviar observadores às eleições venezuelanas. E também a Venezuela dispensou os observadores da União Europeia. Essa falta de testemunhos estrangeiros pode lançar alguma dúvida sobre a leitura da eleição dela? Olha, eu apenas lamento que o Brasil tem uma atitude essa não cooperativa, né? Isso não faz parte da tradição das relações diplomáticas do Brasil, que sempre foram muito no sentido cooperativo, sobretudo regionalmente, né? E ademais isso parece despertar uma dúvida prévia, né? Você por antecipação desconfia. É claro que em relação à União Europeia é bem diferente, porque aqueles países participam das sanções contra a Venezuela. São 926 sanções.
Sanções do petróleo, sanções financeiras, sanções da dolarização, dificultar a venda de petróleo, dificultar o comércio internacional, né? E a Venezuela, então, ela toma cuidados, né? Evidentemente, ela tem que tomar algum tipo de cuidado. Mas em relação ao Brasil decidir não enviar, depois de convidado, a mesma coisa a Colômbia resolveu não enviar, né? Eu acho lamentável porque isso reforça exatamente a posição daqueles que querem, por antecipação, construir uma ideia de que as eleições são ilegítimas, né? Mas certamente haverá países que lá estarão, né? Os países dos BRICS, né? Que agora o mundo tem uma maioria, né? Uma outra maioria. Antigamente eles ficavam, não, agora a maioria é a maioria que está nos BRICS, em PIB, não sei o que e tal. Você já não pode. Como é que você vai questionar, né, com a presença da Rússia, da China, da Índia, do Irã, da Turquia, que tem ótimas relações com a Venezuela, inclusive boas relações comerciais, porque a Turquia não se submeteu às sanções dos Estados Unidos. Veja que interessante. Bom, o Irã, já sabemos, o Irã tem política externa soberana, nunca vai. Aliás, mandou até petróleo, né? Diziam que os Estados Unidos iriam bombardear aqueles navios quando eles atravessaram ali o Atlântico, né? Não aconteceu nada. E depois se revelou que haviam, não posso confirmar, dois submarinos russos custodiando os navios iranianos. Não sei, não posso checar essa informação agora, mas é uma informação muito instigante, não é isso? Beto, com relação especificamente, entrando, né, na eleição deste ano, ela tem características bem diferentes das anteriores. E é importante a gente destacar que a Venezuela tem muita eleição, ao contrário do que dizem desinformadamente ou de forma maliciosa os críticos, né? Tem muita eleição na Venezuela, quase que de ano em ano. Né? É verdade. Não é isso? Mas a desse ano tem uma característica diferente. São 13 candidatos, eu acho que nas eleições presidenciais. Né? Nas eleições anteriores, a gente não chegou a ter esse número, né, tão elevado. E um de situação, que é o Nicolás Maduro, buscando a reeleição, e 12 de oposição. E o ponto, né, que tem, digamos assim, fomentado muito das críticas é o fato da Corina, né, não ter podido se candidatar. E muita gente fala isso, repete, né, quase que como um mantra, impediu o principal candidato, né? Faz um paralelo, inclusive, absurdo entre ela e o Lula nas eleições de 2018 aqui. Eu queria que você contasse um pouco a história dessa senhora, né? O que ela fez para ficar inelegível e que não tem nada a ver com o que aconteceu com Lula em 2018. A Corina solicitou aos Estados Unidos uma intervenção militar na Venezuela, ali na crise das Guarimbas, ali 2013, por ali 2015, precedendo essa agressão feita pelo Barack Obama, né? Eu gosto de chamá-lo de Barack Obama, o negro que mais matou negros no mundo. Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel da Guerra, exatamente. E a Corina chegou ontem eu li, ela pediu ao Netanyahu que interviesse, Corina Machado, que interviesse, fizesse uma intervenção na Venezuela, né? Para ajudar a derrubar, para colocar o Mossad nessa situação, para derrubar o chavismo. Essa é Corina Machado. Então, em relação a isso, ela foi punida porque ela participou de uma assembleia da OEA sem ter as prerrogativas e legitimidade e falando em nome da Venezuela. E ela não poderia ter feito isso. Então ela Mas foi. saiu das credenciais do Panamá, se não me engano, não é? Exatamente. Ela usou um subterfúgio, né, enganando a opinião pública internacional, a própria OEA, que era evidentemente dirigida por Almagro, conivente com essa postura, digamos, da oposição venezuelana, que é submetida aos Estados Unidos, o Almagro também o é, né?
Então, a Corina, por causa disso, ela foi levada às barras dos tribunais e foi condenada. E o resultado disso não foi o Maduro quem decidiu, foi o tribunal que decidiu pela ineligibilidade dela. Então, tal como o Bolsonaro é inelegível aqui, por razões óbvias, quem é que vai questionar o que ele fez? Né? Ela também se transformou em inelegível lá na Venezuela. E agora, muito recentemente, ela fez um espetáculo, sabendo que a mídia estará sempre ao lado dela, estará sempre ao lado dos Estados Unidos, que é a mídia norte-americana, né? Repetida pela Globo, repetida pela Folha, pelo Estadão e tudo mais. Ela simulou que queria se lançar candidata sem estar registrada como partido. Porque o movimento dela não é um partido com registro no, no colégio eleitoral, no Tribunal Eleitoral da Venezuela. É como se, por exemplo, aqui o, o MST resolvesse dizer, não, vou lançar candidato a presidente da República. Mas vocês não são partido. O MST nunca faria isso, porque são democráticos, não fariam. Mas pega um outro movimento dessa natureza que resolva desconhecer a autoridade das instituições venezuelanas. Foi o que ela fez agora, mas sabendo que ela teria imensa cobertura que a colocaria na condição de vítima. Ah, o Maduro impediu. O que surpreendeu foi que o Lula acreditou nessa maracangalha que criaram, né? E ele foi mal informado pela a embaixada brasileira em Caracas, foi muito mal informado, né? E porque na verdade ela não poderia, não porque ela é uma cidadã. Assim, aliás, a própria Justiça Eleitoral na Venezuela diz: não, se você pode ser lançada por um dos partidos de oposição que estão aí. Mas a desunião é tão grande entre a oposição venezuelana que eles não conseguiram encontrar um consenso, até porque eles não apoiam a Corina Machado. A grande maioria da oposição venezuelana, Leopoldo Lopes, aqueles outros que já foram candidatos, Rosales, em outras eleições, eles não apoiam a Corina Machado. Ela fez uma coisa pior ainda, no sentido da superar os graus de ridicularidade. Ela chamou a uma senhora de nome igualmente Corina, porque ela já pretendia fazer uma confusão, né? Vote na Corina, porque ela tem alguma popularidade na direita, a Corina. E chamou aquela outra senhora chamada Corina também, que também não tinha registro eleitoral, porque não pertence a nenhum dos partidos. Você não é filiado a nenhum partido, você não pode participar. Aliás, na Venezuela até pode. Você pode se inscrever como candidato avulso, mas você tem que ter um registro de 5.000 firmas que apoiem a sua candidatura como avulso, sem partido. Mas ela não fez nada disso, porque ela resolveu de última hora, porque era parte do espetáculo para criar e colocar o Maduro como quem estivesse vetando, e não estava vetando. Maduro não tem nada a ver com aquilo. Foi o tribunal. Aí, o cúmulo, Ângela, é quando disseram para essa senhora Corina, a senhora não está conseguindo entrar no computador, no portal do Tribunal Eleitoral? Não estou conseguindo, porque eles não dão, eles dizem que eu não posso entrar. Não pode entrar porque ela não tinha registro como partido. Claro, óbvio, só entra quem tem registro como partido. Aí, o que disseram para ela? A senhora pode ir ali no tribunal, que fica a 4 quadras daqui, vai lá pessoalmente. Aí ela percebeu que ela seria desmascarada. Não dá e tal. Porque se ela fosse, iam dizer para a senhora, não, qual partido da senhora? Aí não tem partido e quer participar. Quer dizer, isso é para vender para o público externo, pela mídia internacional, uma falsa notícia de que houve veto às duas Corinas e que, portanto, a eleição na Venezuela ela é comandada com mão de ferro pelo Maduro e que a oposição vai participar
apenas para cumprir tabela, que não sei o quê. Ué, a oposição está participando, você vai lá e disputa o voto, tem todo o direito. Os partidos que são registrados. Agora, sem registro, sem ser partido, em lugar nenhum do mundo você conseguiria, nem no Brasil, nem na Venezuela, nem na Nicarágua, nem no Israel. Você não pode fazer isso. Beto, Não, vai lá, Márcio. nos últimos dias, as autoridades da Venezuela, inclusive o Maduro, estão alertando para possíveis ataques da extrema-direita. E essa é uma possibilidade mesmo. A extrema-direita lá atacaria pessoas, órgãos governamentais. Márcio, eles já fizeram isso. Né? Fizeram em 2001. Depois fizeram na crise das Guarimbas, mataram muita gente. Puseram fogo em gente por parecer chavista. Indígenas, né? Queimaram creches públicas, instituições estatais, né? Médicos, instituições médicas públicas, né? As privadas não. Como na Nicarágua, puseram fogo em hospitais estatais, mas nenhum hospital privado foi atingido, porque queriam dizer que os sandinistas eram ditadores e tal, aquela história toda. Resultado foi que logo depois, passada aquela crise, os sandinistas convocaram, o governo sandinista convocou novamente as eleições, com a participação de 7 partidos de direita, 7 partidos de direita e só a Frente Sandinista de esquerda, e o Daniel Ortega foi reeleito por 70% dos votos. Então, essa possibilidade, ela existe, mas o Maduro alerta, porque certamente ele tem informações de bastidores que eu não tenho, né? Porque tentaram matá-lo, né? Aquele magnicídio que foi tentado numa solenidade, um drone que foi contido, né, de última hora, aquilo era para matar o Maduro. Então eles estão sempre alertando, porque a Venezuela tem sempre atos de sabotagem, atos de terrorismo, a explosão de plantas elétricas, a explosão de torres transmissoras de eletricidade, né, de refinarias de petróleo, sempre aconteceu. E isso tudo nós temos ali do lado uma Colômbia que, apesar da eleição do Petro, a Colômbia é um país controlado por bases norte-americanas e é o único país da América Latina que é associado à OTAN. É muito importante que o Petro tenha rompido com Israel, mas ele é um país da OTAN. Não nos esqueçamos disso. E ele não tem pleno controle. Ele mesmo está dizendo que estão tentando derrubá-lo, né? Mas os Estados Unidos têm inúmeras bases militares no território da Colômbia, de onde são treinados sabotadores para atos terroristas na Venezuela, para que a Venezuela não progrida, para que ela tenha a obrigação de gastar com muita energia, muito recurso em se defender da Colômbia, em se defender de outros e tal, quando o melhor seria gastar na elevação do padrão de vida do povo venezuelano. Neto, você considera que essa é a eleição mais difícil desde que o chavismo chegou ao poder? Porque na última, por exemplo, na penúltima, né, a oposição não participou, ela boicotou. Né? Essa ela vai participar, enfim, são 12 partidos, mesmo que nesse quadro que você explicou, né, muito desagregado e tal, mas você considera que é a eleição mais difícil ou não? Ela é a mais difícil por 2 fatores. Primeiro, um fator subjetivo, mas muito concreto, que é a ausência do Chaves. O Chaves é um diferencial internacional, uma cabeça brilhante, né? É uma dessas genialidades políticas da América Latina, né? E do mundo. E é a primeira eleição presidencial que o Chaves não participa. Presidencial. Né? Houve outras eleições, mas o Maduro era um dos seus vice-presidentes.
Então é um teste muito grande para o Maduro, depois de quantos anos de guerra? Começou em 2015, 9 anos da guerra de quarta geração dos Estados Unidos. O Obama foi continuado pelo Trump. Entre Trump e Obama houve linha de continuidade, né? Para provocar o desabastecimento na Venezuela, provocar a hiperinflação que foi induzida de fora, porque como eles conseguiram dolarizar a economia, por que é mais fácil dolarizar uma economia como a da Venezuela? Por uma razão muito simples. Porque a grande economia da Venezuela é o petróleo, que não tem mercado interno. Percebe? É uma mercadoria obrigatoriamente destinada ao externo, ao mercado internacional. Então ele tem que ser relacionado, e isso provocou um perfil na economia venezuelana que chegou ao ponto de, antes do Chávez entrar, se importava caixa de fósforos. O alface vinha de Miami de avião. Até que isso começou a ser produzido. Sabe, a Venezuela era uma colônia espanhola, depois passou uma colônia petroleira e permaneceu sendo, de alguma forma, um país muito dependente das altas finanças externas. Mas é claro que a Venezuela hoje produz mais da metade dos produtos alimentares que consome, né? O que ela precisaria era ter liberdade para vender o seu petróleo como queira. Como qualquer país deveria ter esse direito, porque que os Estados Unidos podem fazer isso, mas eles não permitem que a Venezuela faça a mesma coisa. Então, uma eleição nessas condições ela é mais difícil porque a guerra de quarta geração provocou desabastecimento, quadros importantes do professorado, por exemplo, das academias, foram para o exterior, certo? Uma parte da juventude perdeu a esperança, né, que tinha quando Chávez estava por lá, né? Então, isso provocou pobreza, porque os serviços de saúde, apesar da presença ainda atuante da medicina cubana lá, hoje há, por exemplo, alguma dificuldade de fazer compras do exterior, porque as sanções impedem. As sanções dificultam enormemente o acesso da Venezuela ao sistema internacional de crédito. É muito concreto uma sanção. Como um bloqueio a Cuba, é que você, por que você não faz um empréstimo internacional e compra? Porque não é permitido, simplesmente assim. Então, nesse sentido, uma eleição depois de ter havido uma ausência do Chávez, o povo venezuelano tem muita saudade do Chávez, né? Perder uma qualidade de dirigente como aquele é muito grande. Você sabe que depois o Maduro, que é um obreiro, que é um sujeito valoroso, um cara muito leal a Chávez e que mantém a mesma linha, sempre há, no campo do próprio chavismo, setores que o criticavam, né? Alguns desses setores foram colhidos aí em atos ilegais, inclusive estão fora do país, que estão procurados pela justiça, como o ex-presidente da PDVSA, né? Foi descoberto que ele fez uma série de operações no exterior com recursos da PDVSA. Por quê? Porque você tinha que manter no exterior uma série de recursos, porque havia uma série de restrições dos Estados Unidos para fazer muita coisa. Só que alguns se aproveitaram disso em proveito próprio. Foi o caso desse ex-presidente da PDVSA, o Hernandes, se não estou enganando. Pois bem, então fazer uma eleição quando houve uma baixa de autoestima, quando muita gente saiu da Venezuela, veio inclusive para Roraima, porque os salários, o colapso salarial na Venezuela foi tremendo, a hiperinflação foi tão grande que você, para ir num armazém fazer compra, você tinha que levar um maço de dinheiro desse tamanho, porque o dinheiro não valia nada. Até que o governo Maduro reagiu e criou o Carnê della Pátria, que é um cartão de crédito pelo qual, quando há um aumento do dólar, né, o governo Maduro compensa com um aumento também
de uma margem de crédito para você comprar no armazém, pelo menos o arroz, o feijão, o café, o óleo, o açúcar, né? E além disso, uma formação interessante, que eram as CLAPs, que são algumas, digamos, são cestas básicas. Você distribui através das empresas estatais, das instituições, e essa distribuição é feita pelo Exército. Isso impediu que a Venezuela, que tinha o mais elevado indicador de saúde infantil, por exemplo, da América Latina, excluindo Cuba, isso caiu, né? Venezuela pagava o mais elevado salário mínimo até 2015. Hoje já não paga mais, porque houve um colapso salarial. Mas esse colapso veio de fora. Destruir é muito fácil, reconstruir é que é difícil. Então a eleição se dá num quadro em que os problemas sociais da Venezuela se agravaram, um país que tinha herdado uma miséria tremenda, 70 anos de colônia petroleira. Você imagina, toda a burguesia que cresceu e enriqueceu às custas do petróleo do povo venezuelano, né? Porque aquilo foi regalado aos Estados Unidos. E o Chávez chegou com a Revolução Bolivariana e acabou com a farra. Por isso o ódio ao Chávez, o ódio ao Maduro, porque eles querem, os Estados Unidos, se sentem no direito de privatizar o petróleo. Lá não foi privatizado nada. Aqui o petróleo pré-sal, 70% dele já não pertencem mais aos brasileiros, dados da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Beto, a situação na Argentina e na Venezuela parece que está mudando, né? Por exemplo, a inflação caiu, o crescimento econômico está se desenhando no horizonte. A gente pode falar que a Venezuela superou a crise ou a situação ainda exige cuidados? Exige cuidado, ainda não. Vou te dizer por quê. Porque foram de 2015 até agora, o início desse ano, quando o Biden flexibilizou, né, a venda do petróleo pela Venezuela, permitindo a Chevron comprar o petróleo, né? É engraçado, né, que é uma atitude ditatorial, né, imperial, né? Eu permito que a Venezuela venda petróleo para mim, né? É uma coisa impressionante, né, a atitude arrogante dos Estados Unidos. Mas um pouco de venda de petróleo já deu para a Venezuela respirar, entendeu? Agora, essa respiração, com 9 anos de baixo crescimento, né, sem poder investir na manutenção. Quem ajudou muito na manutenção da indústria petroleira venezuelana foi o Irã. O Irã mandou não apenas gasolina, petróleo, como técnicos, peças. Até porque tinha um problema ali, que a indústria petroleira venezuelana era toda ela dependente dos Estados Unidos. Então, a tecnologia era americana, a tecnologia do Irã é diferente. A Rússia é outra também. Então eles tiveram que enfrentar todas essas peripécias, porque a falta de manutenção, existe a depreciação natural dos equipamentos, que geram problemas, né? Agora, de toda sorte, a Venezuela, nesses anos de esplendor da Revolução Bolivariana, ela conseguiu eliminar o analfabetismo, formar a Universidade Bolivariana, né? Formar, inclusive, uma nova geração com grande orgulho, grande autoestima, técnicos muito bem preparados e tal. Só que depois você necessita expansão contínua, né? Toda economia necessita de uma expansão, não pode ficar estagnado. Tem que ter investimentos, tem que ter crescimento, tem que melhorar. Por exemplo, a agropecuária na Venezuela melhorou muito, é diferente do que nós temos em Cuba, que é o efeito do bloqueio sobre a produção de alimentos é enorme. Cuba tem que importar alimentos. A Venezuela já produz a maior parte do que consome. A Nicarágua produz quase tudo do que consome. É produção autossuficiente da Nicarágua. Então são diferenças importantes. Nesse caso, nós vamos para uma eleição agora, vamos observar essa eleição agora,
entendendo que houve uma baixa salarial, né? Houve só essa pequena recuperação, inclusive aumentou a circulação do Bolívar, que é interessantíssimo, né? Porque indica que o dólar perdeu força dentro do mercado bolivariano, mercado venezuelano. Aumentou o dinheiro bolivariano, né? Que na verdade você poderia inclusive pensar no lançamento de uma moeda tipo o Bolívar lastreado em petróleo, porque petróleo é uma mercadoria que qualquer um quer comprar, todo lugar tem mercado para comprar, não é isso? Mas a Venezuela tem que vender para fora, porque ela internamente, né, ela é a maior, ela é a sexta maior vendedora de petróleo para os Estados Unidos, uma das maiores empresas, a PDVSA, do mundo, e ao mesmo tempo ela não tem um consumo ao nível de ser o maior manancial de petróleo do mundo, é natural. Você tem muito mais petróleo do que um mercado expansivo para consumi-lo. Mas mesmo assim, a gasolina lá é muito baixa, né? Você tem, você tem a eletricidade, coisas dessa natureza, que são preços praticamente subvencionados, né, pelo Estado venezuelano. Mas isso não significa que a crise já passou, né? A última vez que lá estive, eu entrei numa farmácia porque uma amiga minha disse que uma amiga dela mudou para a Espanha porque lá não tinha fralda para o seu neto. Aí eu entrei na primeira farmácia que eu vi para perguntar: tem fralda? Ah, tem. Quais? Tem essas três marcas aqui. Tem assim um caminhão chamado Farmácia Popular parado em vários pontos do centro de Caracas, que lá se vendem remédios iranianos. O Irã é a quinta maior indústria farmacêutica do mundo. Em cada 5 remédios que se vende no mundo, um é do Irã. O Irã é uma potência farmacêutica. Não só farmacêutica, petroleira, né, em vários outros setores também. E então, esses programas sociais da Revolução Bolivariana, como a cesta básica, a universidade pública e gratuita, cada estudante do ensino básico recebeu um laptop como esse que eu estou falando aqui com vocês, produzido, montado na própria Venezuela, gratuitamente. O ensino lá é 95% público e gratuito. Há um pouco de ensino privado, né? Mas é menor parte. A maioria das clínicas são público e gratuitas. Quer dizer, a Venezuela é um país que aplica a seu modo o socialismo que eles chamam de bolivariano, ou do século XXI, que não visa a estatização completa, mas ao mesmo visa um protagonismo de Estado que assegure as condições de vida do povo venezuelano. Bom, para você que chegou agora, Márcio e eu estamos conversando com o jornalista Beto Almeida. Beto é um especialista em relações internacionais, analista aí, os mais conceituados no Brasil, e hoje ele atua em publicações conceituadíssimas da Venezuela, do Irã, da Argentina, do Uruguai, é um dos fundadores da TV Comunitária de Brasília e também é membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa, entre outras coisas, né, Beto? Mas, dando sequência, então, à nossa conversa, lembrando que você que chegou agora, não se preocupe, pode assistir agora para frente. E se quiser pegar o início, está lá no YouTube. O programa fica lá, espero que para todo sempre. E aí, se você estiver curtindo, compartilha, né? Comenta com seus amigos, para que essas ideias, essas informações tenham pernas e asas e cheguem até mais longe. Porque a gente sabe, se depender da mídia corporativa brasileira, a eleição na Venezuela vai ser caluniada do começo ao fim, né, Beto? Mas é exatamente sobre essas calúnias que eu quero tratar. Eu queria que você fizesse um paralelo
entre a mídia venezuelana atual e a mídia brasileira. A mídia anterior ao Chaves a gente conhece, né? Era a mídia corporativa tal qual. Mas e hoje, como é que é a mídia na Venezuela? Começando pela Telesur, que lamentavelmente não entra diretamente aqui no Brasil, mas pelo menos tem uma parceria agora com a TV Brasil, que é a TV pública brasileira. É verdade, essa cooperação é boa, é frutífera, né? Algumas reportagens são produzidas pela Telesur, traduzidas para o português e transmitidas pela TV Brasil e vice-versa. É uma boa cooperação essa aí. Mas nós precisávamos ter mais, né? Muito mais, porque você vê o papel destrutivo de um jornalismo global é tremendo, né? O que fizeram com a Lava Jato, conseguiram destruir as maiores empresas de engenharia nacional brasileira, praticamente, que agora estariam sendo recuperadas, mas isso leva tempo. Quanto desemprego, quanta fome, quanto sofrimento isso causou, quanto retrocesso econômico. Na Venezuela, a mídia que era anti-chavista, ela perdeu o prestígio. Mas os canais de televisão, isso mais os jornais, né, que eu estava falando, os canais de televisão continuam com aquela postura de ter saudades do tempo que a Venezuela era uma colônia dos Estados Unidos. Eles querem voltar no tempo, não é isso? Então o padrão é aquele padrão colonizado, esteticamente, ideologicamente, a linha editorial é de ataques sem trégua ao governo Maduro, só que o Maduro fortaleceu muito a TV pública lá, né? A TV pública, VTV, é um canal que pega em todo o território venezuelano. A TV Brasil não pega em todo o território venezuelano. Ela não tem repetidora nos estados. Ela pega aqui no Rio de Janeiro, depois você tem que entrar na TV paga. Mas não tem sinal aberto, não tem a TV Brasil. Estão colocando aí na TV digital, mas ainda leva um certo tempo. Pois bem, a VTV, que é a venezuelana de televisão, ela pega em todo o território nacional. É ali que o Chaves fazia o seu legendário programa Alô Presidente. Eu já tive a oportunidade de participar, de ser entrevistado por ele, inclusive. Ele perguntava sobre o Brasil. Você veio de Minas, terra de Tiradentes. Ele sabia tudo, ele sabia de tudo. Aí eu disse terra de Tiradentes no sentido ouro pretano, né, em Confidência Mineira. Mas e lá tem uma televisão que é a TVS, que era aquela TV, uma TV muito agressiva, RC Caracas, era Rádio TV Caracas, que acusava o Chaves de tudo, e ela deixou de pagar, boicotava o pagamento dos seus impostos, fazia ataques sem. O Chaves não fez nada, apesar dela ter apoiado o golpe e tal. Mas o tempo de concessão dela terminou e o Chaves usou uma prerrogativa do presidente, não renovou. Só isso. Entendeu? Foi o que bastou para a Globo chamá-lo de censor, de ditador. Exatamente. Ele não fechou a TV. Ele não censurou a TV. Ele não renovou a concessão e permitiu que a RC Caracas continuasse no cabo. Mas pegou a concessão de volta para o Estado e formou uma TV que é chamada TEVES, TV Social, que é uma TV composta por uma cooperativa de 500 produtores de audiovisual, que tocam à frente essa TEVES, né? Também tem um canal a cabo do Ministério da Cultura, tem um canal a cabo das Forças Armadas, tem uma televisão que discute muito a questão de guerra de quarta geração, debate da situação internacional, uma visão muito dialética do patriotismo, né? Um bolivarianismo que não fica no passado, mas que dialeticamente se comunica com as ideias socialistas do momento, né? E tem também uma TV experimental que é maravilhosa, né? A TVS. Ela é uma TV de experimentação de linguagem,
mais para a juventude, questões musicais, de fazer programas de outro tipo, né? Enfim, a Venezuela deu muita importância para a cultura, para a informação, né? Vamos lembrar que o Chaves, nos 400 anos da obra Don Quixote de La Mancha, né? Ele mandou editar 1 milhão de exemplares e distribuiu em praça pública. Praça pública. Ele mandou editar lá contos do Machado de Assis, 300 mil exemplares. Ora, nunca o Machado de Assis teve uma tiragem assim no Brasil. A tiragem padrão no Brasil é 3 mil exemplares. De então, isso, lá... autor best-seller. Pois é. Então, é claro que a mídia, estou falando da cultura, porque tudo isso é circulação de informação, né? Os livros são muito baratos lá na Venezuela. Com a agressão do Obama, houve uma queda na produção literária, lá na produção editorial, melhor dizendo, na produção editorial. Mas a Venezuela está se recuperando, pouco a pouco, como o Márcio falou, não ao ponto de, digamos, podemos dizer que a crise já passou. Não, ainda tem sequelas muito grandes, porque foi lamentável, né, o que se fez contra a Venezuela, mas agora está havendo uma recuperação do Bolívar, da indústria petroleira, das relações internacionais da Venezuela com o mundo. Já não tem ao lado um governo do Uribe, né, na Colômbia, né? E no caso brasileiro é preciso melhorar, porque o Lula defende a Unasul, pois bem, o ponto de apoio muito mais leal que o Lula pode ter na América do Sul é exatamente da Venezuela, do governo bolivariano do Chaves, né? Então não vejo tanto motivo para o Lula, digamos, colocar algum tipo de restrições à Venezuela, porque é mesmo imaginar que a Venezuela fosse se miscuir nos problemas internos brasileiros, de forma nenhuma, né? Aliás, está na Constituição brasileira que é proibido, né, a ingerência em assuntos internos de outros países. Isso é constitucional. Nós não temos esse direito, nem o presidente, nem ninguém. Beto, só para emendar, viu um minutinho, Márcio? Só para emendar essa questão ainda de mídia, comunicação, fala um pouco sobre a Telesur, que você é um dos fundadores, especialmente essa experiência de uma televisão que envolve vários países, né? Vários públicos, é financiada por vários governos, já teve mais financiamento do que hoje. Como é que vocês estão pensando em termos de expansão? Agora tem o México, né? Com o governo, já era, né? Do Morena mesmo, mas parece que, enfim, consolidando, né? Uma tradição mais à esquerda. Como é que vocês estão pensando no futuro para a Telesur? No sentido da integração mesmo, latino-americana. Nós temos grande esperança no México, né? O México dá bom espaço para a Telesur, tem uma boa cooperação com a Telesur, mas ele ainda não é membro, né? Porque a Telesur é uma empresa multiestatal. Tem Cuba, Venezuela, Nicarágua, Bolívia. O Brasil nunca quis entrar. A Argentina era membro, mas agora o Milei, inclusive, tirou a Telesur do espectro, né, da Argentina. Proibiu, censurou. Igual a Europa, que se diz democrática, proíbe a TV russa na União Europeia. Proíbe a Telesur também. Eu tive agora recentemente lá na Europa, e quando você tentava ver a Russian Today, eu também faço comentários na Russian Today em espanhol. Eu fiz um comentário de lá. E quando eu fui tentar assistir, aparecia uma tarja. Não, você não pode você não tem acesso aqui nesse país a essa TV porque faz mal para a sua família. Uma tarja negra. Censura, é o novo nome da censura. A Telesur, então, você sabe que todos esses percalços que a Venezuela enfrentou significou também dificuldades econômicas para a Telesur. Nós tivemos que
fazer aí os salários ficaram de certa forma defasados, né? Houve dificuldades, maiores investimentos não puderam ser feitos, perdemos algumas parcerias, como é o caso da Argentina, do Uruguai, né? O Equador, que era um parceiro muito ativo também, inclusive a edição em inglês da Telesur era feita no Equador. E a nossa grande esperança é que você tem Cuba, Cuba tem as suas limitações econômicas de momento, esperamos que Cuba passe a ter outra situação a um curto prazo. E você tem, digamos, tem a Nicarágua que colabora, sempre leal. Honduras deve assumir uma postura mais ativa com a Telesur, com a presidenta Xiomara Castro, né? Mas nós tínhamos muita esperança que o Lula também tivesse uma atitude mais. Porque ele até fala, o Brasil, não, um país como o Brasil não tem uma TV internacional. Todo lugar que eu vou, eu vejo Telesur e não vejo a TV Brasil. Lula falou isso. Mas por que ele não criou? O Chaves criou, né? Uma TV internacional e convidou o Brasil para estar. Né, Beto? A TV Brasil chegou a ter um canal internacional por um período curtíssimo, acho que foi pouco mais de um ano, né? E a coisa não avançou, né? Era, a meu juízo, era melhor ter colaborado com a Telesur do que criar um canal próprio, porque aquele canal não tinha exibição internacional. Ele era, digamos, era dentro da programação da TV Brasil, né? Mas era isso que o Lula diz. Eu viajo por aí, em qualquer hotel vejo a Telesur, mas eu nunca vejo a TV Brasil. Tem que ser criada. Tem que ser criada. A Venezuela criou a Telesur por causa da grande visão do Chaves como estadista, prevendo a necessária inscrição da Revolução Bolivariana no conceito internacional, no cenário internacional. Chaves abriu a política de integração usando o petróleo, né, a relação com a África, a relação com o Oriente Médio, tudo isso, as ótimas relações do Chaves, que o Maduro continua, com a China, com a Rússia, né, com o Irã, com a Síria, enfim. E ao mesmo tempo a Telesur sempre condenou a criminalidade insanável do sionismo israelense. Condenamos editorialmente, inclusive, né, porque aquilo ali ultrapassou todos os limites, né? Então nós temos uma obrigação de difundir as matérias que não se fazem. Por exemplo, sobre a resistência palestina, a TV Globo nunca mostra. Mostra que o Hamas é terrorista, grupo terrorista, fala isso 10 vezes por dia no Jornal Nacional. Ora, o Hamas foi eleito. Você é agredido com arma, você vai reagir com flores? É como diz aquela canção do Vandré, para sempre atual, né? Pelas ruas, andando indecisos cordões que ainda fazem da flor seu mais forte refrão. O mundo é assim, ninguém gosta de guerra, eu não gosto de guerra. Mas como dizia Lenin, há guerras que são sagradas. Por exemplo, quando Cuba ajudou Angola a se libertar da África do Sul, que tinha invadido Angola, essa é uma guerra sagrada, né? A guerra, quando o Exército Vermelho entrou em Berlim, essa era uma guerra sagrada para acabar com o nazismo, que afinal não acabou, porque eles estão de volta, agora disfarçado de democracia otanista. Engraçado essa questão do terrorismo, né? Porque o Hamas é terrorista. Mas o que era o Irgun? O que era a organização que acabou gerando o Partido Trabalhista e o Exército Israelense que fugiu aqui agora? O que você poderia dar a essas organizações no passado? O Israel foi montado com base numa operação terrorista de larga escala, Haganah. né? É? Haganah. Então sempre aquilo ali foi
eles impuseram uma situação de fato para dividir o mundo árabe e para fazer daquilo ali um porta-aviões em defesa das teses do imperialismo. Então a Declaração de Balfour, em 1919, ela já preconizava tudo isso. E os grandes banqueiros foram que recrutaram terroristas notórios que baixaram naquela região que era a Palestina antes e começaram a fazer violência desde o início. Há 76 anos eles fazem isso. Por meio das armas, eles impuseram essa situação lamentável, né? Hoje a Palestina é praticamente um povo sem pátria concreta, ou um povo sem exército, melhor dizendo, um povo sem exército. E o Hamas é que reage. E a resistência palestina tem apoio do Irã, tem apoio em outros países da região. Agora o Iêmen, a própria Síria, um grande apoiador da causa palestina. O Irã tem uma política estatal. O Ayatollah Khomeini, ele chegou em 11 de fevereiro de 79 em Teherã, do exílio, e a primeira coisa que ele declarou em política externa foi o apoio à Palestina. Está na Constituição iraniana. A obrigação do Irã, do governo iraniano, apoiar a causa palestina. Hoje o Khamenei mandou uma carta para os estudantes norte-americanos, né? Uma carta muito interessante. A Telesur divulgou. E os outros? A CBN divulgou? De jeito nenhum, né? Beto, a gente está caminhando para o final, mas tem pelo menos 3 assuntos que eu acho que a gente não pode deixar de ver com você, nem seja meio que en passant. O primeiro deles é a questão de Essequibo, né, que parece que estão tentando arrumar um rolo para cima da Venezuela, usando essa região, que historicamente é dela, mas que é apresentada pela mídia como sendo uma região que ela está tentando ocupar, né? Fala para a gente um pouco sobre isso. É um assunto super delicado, porque ali há uma controvérsia territorial naquelas águas ali, né? Nos territórios também. Água e território, claro. Mas ali era uma colônia inglesa. A Venezuela, desde tempos imemoriais, sempre reivindicou ali, porque houve uma decisão ainda na época de Bolívar, que depois virou uma controvérsia nos fóruns internacionais. Como essa controvérsia não está sanada, né? A última sentença, a vida, reconhecia o direito da Venezuela, então ela exerce o direito baseado nessa sentença da Corte Internacional de Justiça. Mas aí a Exxon é uma empresa norte-americana, mas de capitais rentistas, né, também, praticamente comprou o novo governo da Guiana, que não era um governo à direita, mas comprou. Ali, porque a Guiana não tem recursos para explorar petróleo, que lá estão muito à flor da pele, quase assim, bem raso, né? Não é como o pré-sal que você tem que ir a 7.000 metros abaixo do nível do mar para achar petróleo. Não, ali qualquer furinho já jorra petróleo. Então, quer dizer, a Exxon percebeu que poderia fazer essa operação e aí imediatamente juntou uma série de fatores dúbios, né, para dizer que a Venezuela é que estava se colocando como ultrapassando a sua legalidade territorial e a legalidade da Guiana, quando na realidade a Venezuela está dizendo o seguinte: enquanto essa controvérsia não for resolvida no plano internacional, essas águas são águas em litígio. E se são águas em litígio, não podem ser exploradas só pela Guiana. Eu também tenho direito. É uma coisa lógica. Então, quer dizer, onde está a Exxon,
ali do lado também poderia ter uma plataforma da PDVSA, né? Só que a Venezuela foi mais além, ela fez um plebiscito para saber, um referendo, aliás, para saber o que o povo acha de reivindicar aquele território de acordo com essa diplomação histórica, essas decisões das altas cortes e tal, para fazer a mobilização do povo, inclusive. Povo consciente de Esequibo não também é venezuelano, não é, né? Então é uma coisa que difícil, porque já há mobilização de tropas, por exemplo. Já há uma fragata do Reino Unido lá. Já há manobras norte-americanas. O governo da Guiana autorizou a instalação de uma base militar norte-americana na região. Isso aí define muito de que lado está a Guiana e de que lado está a Venezuela, claro. A Venezuela não está cometendo nenhum abuso, ela está reivindicando um direito histórico. Por que ela vai aceitar que um território em litígio seja usurpado por uma única posição? Não tem razão para isso. Então, essa é a questão que nós vemos aí. Sempre a questão do petróleo é uma questão. É mais difícil ainda, Ângela, sabe por quê? Porque, por exemplo, a Guiana também faz parte do CELAC. E a própria posição de Cuba, por exemplo, é no sentido de que as controvérsias sejam, como é que se diz? Resolvidas de forma democrática, em convenções, negociada, né? Ou seja, que não hajam conflitos extremados, muito menos armados naquela região. Então, a posição de Cuba é delicada, porque o Estatuto da CELAC diz assim, né? As diferenças têm que ser resolvidas de forma negociada, não pode ser resolvido de outra maneira. Então, é super difícil, porque eu vi muita gente aqui de esquerda no Brasil, alguns petistas, falando que a Venezuela estava abusando, que não sei o quê. Não, a Venezuela está se defendendo de um confisco. Além de todo o confisco que ela já sofreu, né, das reservas de ouro no Banco da Inglaterra, do patrimônio petroleiro que tem nos Estados Unidos, agora vem de uma área em litígio que, antes de ser resolvido o litígio, não poderia ser explorado por apenas uma única ponte. Claro, não poderia. Então ela, na verdade, está se defendendo porque, aliás, aquilo ali pode ser usado como pretexto para algum tipo de manobra que castigue a Venezuela outra vez mais, né? Eu não posso duvidar disso quando eu vejo que já existem 926 sanções contra a Venezuela, inclusive boa parte dos países da comunidade europeia fazem sanções contra a Venezuela, completamente ilegítimas, completamente infundadas e que não poderiam ser, de forma nenhuma, admitidas. Mas a ONU é passiva quando se trata de defender interesses dos países, digamos, do sul global, como agora se convencionou chamar. A ONU sempre se inclina para o norte fatal. Pedro, você falou aí que sobre petistas que questionam essa posição da Venezuela com relação a esse equívoco. E a gente vê no dia a dia que nem toda a esquerda brasileira compreende o que está acontecendo, o que é a Venezuela, né? O que o regime venezuelano. Eu queria que você comentasse sobre isso, né? Porque eu acho que a defesa deveria ser automática, né? Mas a vida é dura, né, Márcio? Ou seja, os inimigos trabalham, confundem. E eles têm os meios para confundir. Nós não usamos os meios que temos na comunicação. Pelo menos na comunicação, a nossa política de comunicação é pálida, é raquítica, né? É muito fraca. Não deveria ser assim. Mas veja bem, uma vez conversando com um companheiro que estava no espectro da esquerda, ele falou:
Pô, mas as pessoas estão fugindo da ditadura do Maduro. Aí eu fui, mas como, cara? Você não sabe da agressão que o Obama fez, rebaixando o salário, desorganizando o consumo, o abastecimento, né? Invalidando a moeda. Você não sabe do colapso salarial. As pessoas se desesperam, porque junto com isso veio uma campanha midiática dizendo para a juventude bolivariana: saia do país que o paraíso está lá fora. Eles vieram para Roraima, quebraram a cara. Eles foram para o Chile, estão lavando prato no Chile. Eles foram para a Colômbia, estão no meio da criminalidade. Alguns estão lá, tentando atravessar o paredão lá no Rio Grande, no México, para ir para os Estados Unidos e acabam morrendo no meio do caminho. Quer dizer, isso é um crime que foi feito. O país foi atacado. A Venezuela estava tranquila, não tinha aquele problema. Entendeu? O problema veio de fora. O Obama resolveu atacar. E ao resolver atacar, os Estados Unidos têm meios para destruir uma economia do porte da Venezuela. Não tenham dúvida disso. Se eles resolverem fazer isso, eles fazem. Eles destruíram as maiores empresas de engenharia nacional do Brasil com a Lava Jato, prenderam o ex-presidente e derrubaram a Dilma. Como é que eu vou ter dúvida que eles vão conseguir fazer isso na Venezuela, que é um país mais pobre nesse sentido, com menos força, menos recursos, mas com muita decisão. E um partido político que é o maior partido de esquerda da América Latina, não é o PT. O PSUV tem 5 milhões de filiados. Beto, o Márcio fez a segunda pergunta que eu tinha pensado em fazer. Então, eu vou para a minha terceira e minha última, e passo para o Márcio fazer a última, depois a palavra toda é sua, aberta para as suas considerações finais. A minha terceira pergunta, Beto, é o seguinte: você está indo semana que vem para mais uma viagem à Venezuela, né? E a gente sabe que você vai ficar lá uns dias, depois você vai para um giro para a América Central, mas volta para lá para as eleições. Eu queria que você me falasse assim, o que você pretende observar, você, Beto, né? Jornalista, e claro que isso deve ser tema dos seus comentários, das suas colunas aí na mídia internacional. Quais são os ângulos, os focos que você está de olho na Venezuela nessas semanas tão cruciais da agora para frente? Olha, a Venezuela é um elemento importante na cena política internacional. É a maior possuidora de petróleo, né? Do mundo. Maior do mundo. Do mundo. É o maior manancial do petróleo, a maior reserva está na Venezuela. Portanto, ela é um prato apetitoso do ponto de vista lamentável para o imperialismo norte-americano, que nunca se rendeu aos fatos. Basta dizer que o Trump chegou a dizer, né? Revelou-se agora, que ele falou: por que a gente não invade a Venezuela e toma aquele petróleo logo? Ele falou isso agora. Mas ele disse isso quando era presidente. Então, quer dizer, o perigo ronda a Venezuela. E como a gente tem que defender por obrigação, missão, militância, por escolha consciente, os oprimidos da face da terra, defender os oprimidos, defender um mundo mais equilibrado, multilateral, e provavelmente que a gente consiga construir condições para um mundo sem capitalismo nenhum, que é o meu sonho, né, abolindo isso, essa praga das faces da terra. Eu vou à Venezuela com esse espírito de saber que as atenções do mundo, sobretudo o mundo progressista e revolucionário, estará apaixonada e sintonizada com a Venezuela, porque sabe que de lá virão exemplos importantes. Foi o Chávez que convocou, por exemplo, a formação de uma quinta internacional socialista, porque ele percebe que é preciso organizar as forças internacionais. Como agora, de certa forma, nos BRICS começa a convergir. Mas é preciso uma organização política, exclusivamente política, para defender as causas dos oprimidos, né, dos trabalhadores, eu acabei de vir da França agora, eu desci no aeroporto de Charles de Gaulle, pensei que eu estava chegando num país africano.
tamanha a quantidade de africanos que eu vi lá. Era muito maior do que de franceses negros. Franceses, né? Os negros eram maioria ali, né? E, ao mesmo tempo, eu soube que nos próximos 3 anos haverá necessidade de 300 mil novos postos de trabalho para imigrantes em toda aquela região, porque os europeus deixarão de ocupar esses pela aposentadoria, pelo nível de vida e profissões que eles não querem mais atuar. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eles precisam, né, de trazê-los da África, de todo lado, do mundo árabe também, eles ao mesmo tempo fazem essa desumana condenação de todos os africanos e árabes com um preconceito horroroso, lamentável, né? Completamente selvagem, bárbaro. Basta dizer que metade dos presos nas prisões da comunidade europeia são muçulmanos. Isso aí explica muito, né? Então, eu vou com essa expectativa, Ângela, porque eu vejo que a Venezuela manda uma mensagem, poderá mandar uma grande mensagem para a América Latina não se render, como a Argentina, digamos, está sucumbindo, né, a um preposto do novo colonialismo, que é o Milei. É um homem desqualificado, mas muito qualificado para a destruição bárbara, né? Ele é um sujeito com essa convicção. A Venezuela poderá mostrar uma mensagem de que a política da integração regional latino-americana, a política de defesa do socialismo de novo tipo, socialismo do século XXI, socialismo bolivariano e o próprio bolivarianismo, né, dialeticamente modernizado e atualizado, essa é a mensagem que a Venezuela poderá mandar ao povo latino-americano, como agora nós recebemos essa linda mensagem que vem de Pancho Villa, de Zapata e de Lázaro Cárdenas, que veio do México através da eleição da Cláudia Sheinbaum, né? Quer dizer, há uma retomada da Revolução Mexicana no México, agora pelo voto, e a Venezuela poderá mostrar novamente a atualidade das ideias do Bolívar, como também do Chávez, que o Maduro legitimamente pretende continuar, e o voto popular será decisivo para isso. Então, quer dizer, é muito importante tudo que está em jogo, porque ali temos a maior reserva petroleira mundial, um país que pode se desenvolver, que vinha se desenvolvendo, pagando o maior salário mínimo da América Latina, o maior índice IDH infantil da América Latina, excluindo Cuba, e que foi agredido pelo Obama, pelo Trump e pelo Biden. Mas o Biden, por causa da guerra na Ucrânia, por causa das sanções à Rússia, teve que voltar a comprar petróleo da Venezuela. O feitiço se voltou contra o feiticeiro, né? Bom, Roberto, vai, Márcio, vai. Roberto, você sempre deixa claro que a agressão é permanente e forte. E a gente sente que os atuais dirigentes sul-americanos, considerados progressistas, eles estão mais distantes um do outro que estiveram no passado, quando o Chávez era vivo, né, que existia um mínimo de coordenação entre Venezuela, Argentina, Bolívia. Agora, nós temos vários dirigentes progressistas ou progressistas, mas não há essa proximidade, não há, parece que, uma visão comum, um compromisso comum. Eu queria que você me explicasse isso, né? Deveria mais pontos de convergência, deveria haver mais pontos de convergência do que divergência. No entanto, não é isso que a gente está vendo hoje. Nós tínhamos naquela época, Márcio, um fator subjetivo revolucionário muito importante, que era o Fidel e o Chávez vivos, né? Eles tinham uma capacidade de aglutinação impressionante. O Chávez, com a juventude, a energia dele circulando com toda
aquela verve dialética bolivariana dele, que eu tomo nesse livro, né? Que é uma. Aliás, o título, o livro é produzido pela EPET, né? Mas o título que eu tinha botado, Chaves e a dialética bolivariana do petróleo. Chaves, a dialética bolivariana do petróleo. Esse era o título que eu queria, mas aí o editor, ele achou por bem sintetizar e ficou melhor. Beto, nós falamos no início sobre o livro. Onde que as pessoas podem adquirir o livro? Está nas Pois livrarias ou está em alguma plataforma? ele está sendo distribuído pela EPET, né? Lamentavelmente nós não temos um esquema comercial. E eu estou levando ele para entregar um para o presidente Maduro, ele já sabe do livro. E eu soube pelo embaixador que ele já sugeriu escrever o tomo 2. que, eu, Ah, que ótimo. que eu escrevo o tomo 2, Uhum, né? sim, entendi. Atualizando a guerra do Obama e tal. Então eu também vou com esse espírito para a Venezuela para poder atualizar meus níveis de informação sobre a realidade social, cultural da Venezuela. Né? Então fica um pedido nosso aqui, né? Acho que eu posso fazer esse pedido em nome do Coletivo Alvorada, que a EPET abra, né, o livro, disponibilize, né, o Sim. artigo, né, Sim, para isso que mais sim. pessoas possam ter acesso. Sim, eu não falei isso. O livro já está na página da EPET. Ah, beleza. www.aepet.gov.com.br .gov não, .com.br. Já está lá. Ótimo, porque aí as Está pessoas disponível têm. lá. Mas eu vou mandar para vocês dois o exemplar aqui. Nossa, que privilégio! Muito obrigado. Depois vocês mandem aí o endereço que eu vou mandar. Mas Beleza. inclusive eu posso mandar 10, vocês podem sortear aí no programa e tal. Uai, legal, ótimo. Porque tem muito Bacana. interesse. Tá bom? As pessoas muitas pessoas que acompanham o programa são muito ligadas nessa questão do petróleo, geopolítica, integração latino-americana, são exatamente os temas que você está tratando aqui na perspectiva, né, claro, do Chaves da Venezuela. Agora, Márcio, então havia um fator subjetivo vantajoso para nós, né? Você tem um Chaves, um Lugo, um Evo Morales, quer dizer, o povo latino-americano com o voto foi sinalizando, né, que queria a integração. E o Chaves vocalizava, porque ninguém mais integrador do que o pensamento bolivariano, né? Mas também o pensamento de Guevara já era assim, né? O próprio Trotsky escreveu sobre a Federação das Repúblicas Socialistas da América Latina. Ele escreveu antes de... lá atrás, quando ele estava no México. Ele escreveu sobre isso. Quer dizer, essa é uma... não há saída para um país individual na América Latina. Para haver um salto civilizatório, econômico, é preciso essa integração. Só que os inimigos trabalham, os inimigos impuseram o golpe contra Dilma, né, a derrota no Uruguai, o golpe contra o Lugo, o golpe contra o Evo Morales, o Glass, né? Hoje o Jorge Glass tá preso, pô. Tá preso. Imagine, tá correndo risco de vida no Equador, né? Na Bolívia a situação está complexa, porque há uma, digamos, uma diferença de visão entre o Luiz Arce e o Evo Morales sobre as próximas eleições. Na Argentina houve um retrocesso, o lawfare foi aplicado com êxito contra a Cristina, né? E então o movimento peronista na Argentina, que é o grande fator de transformação social, aglutinador das massas, vai precisar encontrar novos caminhos talvez novos dirigentes, não sei. Mas o México, essa notícia do México, a notícia da Honduras e o progresso da Nicarágua, que é muito interessante. Estava contando ontem para um companheiro que a Nicarágua tem 95% do país eletrificado, 95% de água potável. O Brasil não tem 50% de água potável. E aqui estão os grandes rios. Imagine, aqui boa parte da população bebe água podre, que nem animal bebe.
Não é assim? Nós sabemos que é assim. A Nicarágua conseguiu. Agora, o que que diz? Não, Nicarágua, o Daniel quer ficar para todos sempre no poder. Não, não se trata disso. Se trata de que há um complô permanente contra a Venezuela, contra a Nicarágua, organizado pelos Estados Unidos, e ele se submeteu a novas eleições, como a Constituição permite. Foi reeleito. Ué, a Margaret Thatcher não ficou muito tempo, a Angela Merkel não ficou tanto. De acordo com a Constituição do respectivo país. Da Nicarágua é possível, é legal, é legítimo. E o povo votou. Mas a Frente Sandinista não abandonou as armas estão guardadas. O pessoal que dirige a rádio comunitária de Manágua, da Nicarágua, chamada lá Primeiríssima, eles defenderam a emissora com armas nas mãos, fazendo plantão armado, na época em que houve aquela guarimba lá em 2018, né? Tentativa de golpe de direita, derrotado pelo sandinista. E o povo lá, assim, nós continuamos armados. A Frente Sandinista existe. É um partido, mas não abandonou a consciência revolucionária, não. Bom, infelizmente estamos chegando ao final. Se a gente pudesse, né, ficaríamos aqui horas, né, até amanhã conversando com o Beto, pela riqueza, né, pelo conhecimento, pela capacidade de análise, a sensibilidade, os olhos, né, com que ele vê o mundo, né, um mundo que essa extrema direita tenta pintar o tempo todo de horroroso, de péssimo, né, e não é nada disso. Bom, Beto, a gente só pode te agradecer muitíssimo, né, te desejar uma ótima viagem, né, e que você continue fazendo seus textos, seus programas e novos livros, já tem um segundo aí, pelo menos planejado, né, engatilhado, para, enfim, isso tudo é muito importante nesse combate de ideias, né, porque, como você disse muito bem, os inimigos trabalham muito e não param, né. Então, vou deixar o Márcio fazer a despedida final dele, e depois, se você puder ficar um minutinho mais, a gente vai fazer um convite para uma festa bacana que vai rolar. Márcio. Beto, tem uma coisa que me preocupa muito, é o seguinte, a gente não vê mais também essa possibilidade que não existe mais da América do Sul. Eu acho que ela é extremamente grave quando ela se refere ao Brasil e à Venezuela. O presidente Maduro não veio na posse do Lula. E o Lula esteve em vários lugares, mas não na Venezuela. O que é que tem uma relação dos países? O Lula está governando com duas tornezeleiras, né? Uma é o parlamento e a outra é o Banco Central. Ele está meio imobilizado, mas com a sua inteligência ele está conseguindo fazer uma série de coisas importantes dentro da margem de limites que a ditadura financeira, a tirania financeira, videofinanceira impôs. Há uma tirania videofinanceira no Brasil. É claro que nós gostaríamos que o presidente Lula retomasse, inclusive, relações plenas. Relações existem, né, com a Venezuela. O Bolsonaro tentou congelá-las, mas não rompeu relações. Existem relações, mas é preciso melhorar, porque, veja bem, toda a agenda de integração latino-americana, ela envolve o Brasil com os países daqui do Pacífico, da zona do Pacífico, mas também a Venezuela e a Colômbia, por causa dos rios, né? Por causa da integração, aliás, complementar dos mercados de produtos, por causa de uma necessária expansão produtiva para toda essa região. O Brasil chegou a ter uma agência da Embrapa lá na Venezuela. Depois isso retrocedeu. Mas Ixi, será que o Beto caiu? Parece que sim, né?
Bom, enquanto ele deve tentar voltar, se não for uma queda complicada de luz ou, enfim, algo mais complicado, né? Mas enquanto ele tenta voltar, eu vou pedir a Alexandre para colocar na tela o card da festa junina, que é o convite que eu quero fazer para vocês que estão aí conosco, né? Tem jeito, Alexandre, de colocar o convite da festa junina da Casa Socialista? Aí, olha só, gente, então é isso. Nesse sábado agora, dia 8, só um instante, gente, é o Beto. Oi, Beto. Tá legal. Tranquilo. Tá, eu tô. Ok, tranquilo. Tá, ok. É o Beto dizendo que está mudando de computador, mas que ele volta. Enquanto isso, então, a gente vai fazer esse convite para vocês. Olha, esse sábado, agora, dia 8, tem começou a temporada das festas juninas e essa abre aí a temporada e é muito legal. É a Lula Junina. E estão comemorando, né, claro, Lula e toda a beleza, né, das festas juninas nos 5 anos da Casa Socialista. Né? Então, olha, a partir de 13 horas, de 1 da tarde, vai rolar muita música, muita comida gostosa, muita bebida deliciosa, muito papo legal, papo cabeça, gente bacana. Né? Vamos lá curtir, relaxar, dançar, porque a gente merece também se divertir. E esse mês de junho é uma delícia. Né? Então, fica aí o convite. Então, comidas, bebidas, brincadeiras, curtição. E para quem não conhece, a Casa Socialista fica na Rua Amianto 30, na Santa Teresa, em Belo Horizonte. Repetindo, Rua Amianto 30, no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte. Então, todo mundo está convidado. A gente foi na festa junina do ano passado, estava uma delícia. Você concorda, Márcio? Você estava lá também no ano passado. Concordo, a festa foi muito gostosa, foi muito interessante, muito legal. E a cerveja gelada, tinha uns tiragostos bacanas lá, e muita animação. Mas o que eu quero falar com relação a essa festa Lula Junina, essa segunda edição, é a segunda edição da festa ou já vai mais tempo? Eu não estou lembrando. Para mim vai ser a segunda, eu não sei se teve antes, Pois é, não. além de ser uma oportunidade de congraçamento, de diversão, de lazer, também tem o seu significado político, né? Então, muita gente fala, eu gostaria de fazer alguma coisa pelo Brasil, pela melhoria das condições de vida do povo brasileiro, por um mundo diferente. Então, vai na festa. Além de divertir, você vai estar fazendo uma coisa desse gênero. Então, é festa e também uma manifestação de vontade política, de identidade política. A gente não pode perder um evento como esse. Exatamente, porque é lazer, é gostoso, é curtição, é dançar, é cantar, é pular, é aproveitar. Essas noites de junho estão deliciosas, já um pouco friinhas, estão muito agradáveis, né? Então, sabe, uma época muito gostosa. E na casa tem um espaço, né? No fundo e na parte da frente também, ao ar livre, então é muito agradável. O bairro de Santa Teresa é muito agradável, né? E a casa é muito gostosa, uma casa aí dos anos 40, se não me engano, é bem legal, vale a pena ir, e não vou nem falar das pessoas, né? Vão estar lá, por exemplo, o Pedro Martins, que é o produtor executivo aqui do programa, um dos entusiastas, um dos articuladores desta festa, não é? Então, acho que vai ser muito legal se cada um de vocês forem também, e também para a gente se conhecer pessoalmente. No ano passado, eu fiquei conhecendo um monte de gente que diz, olha, assisto o Toque do Coletivo Alvorada e tal. É muito bacana, é uma interação ao vivo, assim, que eu acho que vale a pena, né? Acho muito gostosa. Eu acho que o Beto já está reconectando, né? Enquanto isso, aproveito para lembrar
que esse livro do Beto, o Hugo Chávez, o Petróleo e a Integração Latino-Americana, está disponível, né, para ser baixado gratuitamente no site da EPET, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras. O site é o www.aepet.org.br. Tá? Então, vocês conseguem baixar gratuitamente esse livro, e é muito interessante para a gente entender como essa questão do petróleo ela está por trás dos grandes problemas, dos golpes, das guerras e da implantação de ditaduras também no Brasil, porque a maioria dos países imperialistas não aceita, né, que os países façam uso de seus recursos minerais, naturais, da forma que lhes é conveniente, de acordo com o interesse do seu povo, que é controlar isso. Fizeram isso e tentam fazer na Venezuela, não conseguem mais, né? Mas tentam fazer isso no Brasil, a gente está seguindo isso. Né? Bom, Beto, enquanto você estava voltando, a gente de novo falou do endereço para as pessoas baixarem o seu livro, e também como a questão do petróleo é a questão central, e desde sempre, né, no mundo, os países imperialistas querem controlar, mandar nesse recurso, né, estratégico. Bom, você estava respondendo ao Márcio, a palavra é com você. O Pedro, respondendo ao Márcio, o Pedro Silva Barros, economista do IPEA, que foi diretor econômico da Unasur em Caracas, ele lançou agora, recentemente, um livro chamado A Agenda da Integração, onde se vê que na prática, há uma ideia de recompor a Unasul, que o presidente Lula, de certa forma informal, vem tocando de alguma maneira, mas ele encontra oposições, como o Boric, do Chile, agora o Milei, nem se fala, o próprio Jean Paul, o presidente do Uruguai, né? O presidente do Equador também, que são opositores. Então, a situação ficou mais difícil. Mas, de toda forma, o que o Pedro Silva Barros, nesse livro, aponta, que ele organizou, ele não é o autor do livro, ele é um dos autores, é que toda a infraestrutura que se necessita fazer para ter uma integração sul-americana, né, inclusive de ter uma integração sul-americana com a Ásia, aí falando claramente com a China, né, já encontra, por exemplo, com obras embrionárias que ligam o Brasil ao porto de Maturim, né, lá no Peru, né, saindo ali por Rondônia, e que aquela região ali é a região cujo PIB mais cresceu no Brasil, região de Rondônia. É claro que você tem muito Rondônia, Mato Grosso, você tem muito ali produção de matérias-primas, né, produtos primários, mas é uma economia. Isso não significa que não possam vir de lá produtos que façam uma dinâmica exigência de melhorar a balança de trocas entre o Brasil e os países da África. Mas isso tudo pressupõe infraestrutura de negociação, de implementação, de integração, né? Que, no caso, o Bolsonaro, acho que ele nem tinha ideia, mas ele não deixou, ele não impediu, sabe? Muitas dessas coisas começaram com a Dilma, avançaram com o Temer e com o Bolsonaro não foram interrompidas. Essa nova agenda da integração sul-americana precisaria de uma Unasur. Eu não estou dispensando a Unasur, não, precisa de uma Unasur. Mas você tem governos, de fato, que são contra, né? O Milei não quer saber nem do Mercosul, mas a realidade vai se impondo mesmo sobre esses direitos. Por exemplo, o Milei, na semana passada, teve que pedir o envio de gás e de petróleo do Brasil para a Argentina, porque, na sua demência, na sua loucura, né, política fascista, ele não organizou o abastecimento interno. Isso comprova o quê? Que mesmo para o Milei, ele tem que se render aos fatos e a integração é necessária, integração energética, integração agropecuária, integração de transporte.
a cultural, a informativa, que é a que já faz a Telesur, por exemplo. Então, de fato, nós temos desafios, Márcia. O Lula encontra muitas barreiras, né? E essas barreiras fazem com que ele tenha uma dose de cautela muito grande. Às vezes, pode até nos parecer uma dose exagerada de cautela, mas ele sabe o tamanho das pressões que ele está sofrendo, né? Que não são pequenas. O Biden chegou a dizer: eu não gosto do Lula no BRICS. E agora a Laura Richard, a generala, está circulando por aí distribuindo ameaça à torta à direita. Veio aqui no Brasil, aqui, né? Ela teve lá o George Washington, aquele porta-aviões nuclear, o maior americano, foi na Baía da Guanabara, agora há 15 dias atrás. Pararam o serviço de barcas Rio-Niterói para passar o porta-aviões nuclear. O que é isso? Isso é ameaça, porra. Isso aí não é visita protocolar, isso é ameaça, claramente. Estamos aqui. É isso, é ameaça. O imperialismo está aí. O bafo do urso está aí outra vez. Mas isso a mídia corporativa não vê, né? Ela está preocupada com a Venezuela, está preocupada com a China, está preocupada com a Rússia, né? Ela não que preocupada... para essa mídia, Ângela, a resistência não é notícia, a resistência é incômodo. A resistência é loucura do Chaves, do Maduro, do Fidel, né? Então, para ela, assim, se o Brasil aceita e não fala nada, tudo bem, é o que eu quero também. Eles fazem ameaça editoriais, né? Exato. Bom, a gente sabe, né? A capital da mídia brasileira é Washington, né? Da mídia corporativa. Bom, chegamos ao final de mais um Toque do Coletivo Alvorada. Foi uma verdadeira aula que o jornalista, escritor, analista internacional, comentarista de várias emissoras internacionais, emissoras da Venezuela, do Irã, da Argentina, do Uruguai, criador, fundador, tem programa na TV Comunitária de Brasília, um programa semanal na Telesul, Latitude Brasil, e o Beto está indo para a Venezuela para, enfim, continuar a pesquisa dele, né, o segundo livro, e também para acompanhar de perto, né, essas semanas que antecedem a eleição presidencial lá. Beto, muitíssimo obrigada em nome do Coletivo Alvorada. Márcio também, né, Márcio? Acho que só tem a agradecer, né? Com certeza. E chegamos ao final de mais um programa. Para você que esteve conosco até agora, muitíssimo obrigada. Compartilhe o nosso programa para que essas ideias cheguem mais longe, para a gente tenha asas e pernas para conseguir chegar mais longe e que não prevaleça só a visão mentirosa da mídia corporativa brasileira. Esse programa não teria existido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró, nossa fada madrinha. Esse programa não teria existido também se não fosse a produção executiva do Pedro Martins. O Toque do Coletivo Alvorada é uma ação coletivo Alvorada. Esse coletivo que tem uma militância 24 horas por dia. Valeu, gente. Beijo. Muito obrigada, Beto, Márcio. Até semana que vem. Tchau. Obrigado. Até a próxima. Na volta, estamos aí. Tchau. Tchau, tchau.